Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, tudo bom. Bom dia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, professor? Hum. Quero agradecê-lo pela oportunidade desse bate-papo de hoje, juntamente com os alunos, né? Meu nome é Legal. Andréia Ferreira, para quem não me conhece, eu sou professora também de cursos da área fiscal tributária, também sou consultora, já estou aí nessa vida há algum tempo, né? Mas todos os dias eu aprendo, né? Você faz, Principalmente você com o faz, senhor, professor Sérgio. você faz palestra também, Andréia? Procuro fazer palestra, mas no momento eu só estou fazendo cursos mesmo. Mas eu já fiz Tá. algumas palestras, sim. Então você já é CPP. Você CPP. já, você já é CPP, consultora, professora e palestrante. Isso, posso dizer que sim. Legal, legal, bacana. Eu tô formando pessoas para fazer isso que a gente faz. Eu também sou CPP, também sou consultor Legal, e palestrante. E estou legal. buscando pessoas no mercado para formar para essa profissão que eu acho maravilhosa de ser professor, de consultor, professor e palestrante. É muito legal, muito bacana. Também E gosto. e o mercado precisa bastante, né? Então, eu tenho Precisa. feito treinamentos no sentido de formar consultores, professores e palestrantes. Perfeito. E o meu treinamento de formar consultor, professor e palestrante, ele é direcionado para a SPED fiscal. Então, eu quero Sim, formar especialistas em SPED fiscal. maravilha. E quando a gente pensa em SPED fiscal, Andréa, o SPED fiscal ele é alimentado pelas informações principalmente, né, maior parte, que vem da nota fiscal. E a Exatamente. nota fiscal, o jeito de lançar a nota fiscal, ele é estabelecido lá no regulamento do ICMS. Então, antes de que a informação seja SPED, antes disso, ela é um livro de entradas e um livro de saídas e um livro de apuração do ICMS. Perfeito. Então, nesse meu contato com os escritórios de contabilidade, com os profissionais da área fiscal, em relação a isso, o que que eu percebo? Percebo uma grande dificuldade das pessoas que atuam na área fiscal em seguir corretamente as regras da legislação. Ou seja, em outras palavras, né, falando assim mais popularmente, tem muita coisa sendo feito errado. E é feito errado por quê? Porque lá no regulamento não está sendo seguido o que está no regulamento. Exatamente. Então, Então, entra aí dois problemas, né? Entra dois problemas aí. Eu, eu até digo nas minhas aulas, né? Você já viu, né? Você já participou de curso meu, que eu mostro o tripé, o triângulo, quando se trata de SPED. E o triângulo, então, eu preciso seguir aquelas três partes, né, do triângulo. O regulamento do ICMS, as regras do guia prático e o conhecimento do sistema. sim, Então, tem muita gente que esbarra nisso, né? Esbarra no conhecimento ou na lembrança do que diz os artigos do regulamento. E um outro problema, como é que eu aplico isso que o regulamento manda no meu sistema? Às vezes as perfeito. pessoas têm essa dificuldade. Então, pessoal que está nos acompanhando, né? Eu trouxe a professora André aqui porque é sempre bom a gente ouvir outros profissionais, outras pessoas que conhecem do assunto, e principalmente pelo fato de que a Andrea ela tem um conhecimento de operação de sistema que eu não tenho. O meu trabalho hoje é acadêmico, o meu trabalho é de consultoria, meu trabalho é de mentoria, meu trabalho é de palestras, mas eu não atuo hoje em nenhum escritório de contabilidade, então eu não lanço nota no sistema. Eu não conheço a operação dos sistemas que estão no mercado. E a Andrea conhece. Então eu trouxe a Andrea por isso, para a gente fazer esse bate-papo, para ela falar um pouquinho de escrituração fiscal e para ela tentar ajudar vocês aí também nas dúvidas do sistema. Porque se a gente vai lá no artigo, o artigo fala, olha, você tem que lançar tal valor, mas tem que excluir o IPI da coluna outras. Ah, que bacana, isso está escrito lá. Como é que eu faço isso no sistema? Que botão eu aperto? Que tecla eu tenho que apertar lá
para poder fazer com que isso aconteça. Então, só para o pessoal que está chegando aí, só para vocês terem uma ideia, né, do que é que, em torno do que vai girar o nosso papo é em relação a isso, tá bom? Então, eu vou pedir para a Andrea, a gente separou aqui o nosso. Espera aí, eu estou só colocando aqui. A gente separou a nossa conversa aqui em 4 regras. A Andrea vai falar de 4 temas, de 4 assuntos pertinentes a isso que a gente está falando. Né, Andrea? Ok. Na verdade, professor, pelos cursos, né, que eu e os colegas ministram, né, a dificuldade do aluno e do profissional que está atuando na área, nem se fala do iniciante que está entrando, né? Na Sim. verdade, é a questão da escrituração das notas fiscais, principalmente das notas fiscais dos fornecedores dos seus clientes, né? Aham. Então, por exemplo, na verdade, quem é emissor da nota, o contribuinte que é emissor da nota fiscal, ele tem que se atentar muito no cadastro do seu produto no sistema emissor que ele utiliza. Porque, Aham. na verdade, tudo começa ali, né, professor? É Tudo o começa no primeiro passo, é cadastro o do produto. cadastro. É. Exatamente. Através do cadastro do produto, que eu vou estar informando a classificação tributária daquele item de acordo com o NCM, verificar se o NCM está cadastrado de acordo, né? Porque, Uhum. infelizmente, ainda nós temos muitas notas fiscais emitidas aí no mercado de forma incorreta. Então, eu sempre falo no meu curso o seguinte para os meus alunos: quando você for escriturar, né, as notas fiscais dos fornecedores dos seus clientes, no caso aí das empresas contábeis, dos escritórios contábeis, vocês Sim. têm que se atentar muito à questão do cadastro. Então, a primeira parte, assim, a primeira regra que eu daria, né, como um exemplo, seria as notas fiscais de entradas. Antes de ser escriturada, tem que verificar se o cadastro também no sistema de escrituração fiscal está de acordo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um dos sistemas que também é muito conhecido, muito utilizado, né, entre os escritórios de contabilidade aqui em São Paulo. O Aham. sistema da Contimatic Fênix, né? Sim. O sistema da Contimatic Fênix, para você poder importar um XML de uma nota fiscal de um fornecedor, você tem que fazer um cadastro de correlação primeiramente. Tá. Esse cadastro, né? Esse cadastro de correlação é onde você vai determinar para o sistema, né? Como que você quer que esse XML da compra desse teu cliente entre no livro de entradas. E é nesse momento que a gente coloca a classificação tributária, se o produto, né? Se o destino desse produto vai ser para uso e consumo, um ativo, compra para revenda, compra para industrialização. Então tem todo esse detalhe. Então, a primeira regra mesmo importante é a gente verificar o CST, né? Deixa A eu falar. importância do CST no cadastro dos produtos. Andréia, Então, oi. deixa eu só fazer uma organização aqui. Eu vou ficar te interrompendo aqui para a gente organizar, tá? Claro, claro. Só para o pessoal também se organizar didaticamente, nós falamos que a nossa conversa vai ser dividida em 4 regras, É, 4 dicas, quatro temas. Eu vou certo. falar os temas aqui só para o pessoal se organizar, porque você já entrou no primeiro tema. Então, o primeiro assunto, né? Primeira regra é CST. Então, a Andrea está começando a falar de CST. Ok. A segunda regra, o segundo tópico que nós vamos falar é sobre CFOP, CFOP das notas dos fornecedores. O terceiro tópico é a geração e preenchimento dos códigos C195 e C197. A gente vai falar um pouquinho disso muito rapidamente. E o quarto item, a quarta regra, é a importância dos preenchimentos para a EFD, né? Então, a importância de você preencher corretamente isso no seu sistema, na sua GIA, para EFD, que é o que está causando aí uma série de notificações. Ok. O Deraldo entrou aqui. Fala, Deraldo. Deraldo já fez um comentário aqui que eu vou passar para você, Andréia. Espera Sim. aí. Não, não foi o Deraldo, não. Foi a Solutions. Isso. Tudo começa no cadastro de produto. Está concordando com você, dizendo que tudo começa no cadastro. Então, você tinha começado a falar do CST na hora de lançar a nota do fornecedor. Pode continuar, André. Então,
Isso é muito importante, professor, e gera muitas dúvidas, principalmente para quem é iniciante na área, também para os atuantes, a questão de qual é o destino da mercadoria que vai entrar na empresa, para onde que essa mercadoria vai ser utilizada. Então, no cadastro do sistema que vai ser escriturado essa nota do fornecedor, é imprescindível estar corretamente cadastrado o CST de cada produto que está entrando na empresa. Aham, Então, através desse cadastro, a gente falando como exemplo do sistema da Contimatic Fênix, que é o G5 Fênix, né? sim. Que é o programa de escrituração fiscal das notas, lá você tem que fazer um cadastro de correlação como se fosse um DEPARA. Ou Tá, seja, de tal fornecedor, esse CFOP vai ser transformado para tal. Esse CST de cada produto vai ser transformado para tal. Porque eu preciso, primeiramente, verificar qual é o destino da mercadoria para poder escriturar a nota fiscal de forma correta. Então, o tá. CST ele tem uma importância muito grande, principalmente nas notas fiscais dos fornecedores. Então, as notas fiscais dos fornecedores têm que ter essa atenção mesmo, porque senão a nota fiscal vai entrar errada. Porque a gente não pode simplesmente pegar o XML, né, professor, e importar e Sim. acabou, não. A gente tem É. que fazer uma análise fiscal para ver como que essa nota fiscal, essa mercadoria, ela vai entrar no livro de entradas da empresa. Deixa eu então aproveitar aqui, como eu não uso o sistema, eu tenho dúvidas de leigo também, né? Pois não. E quero aproveitar também para fazer uma declaração pública aqui do meu agradecimento e da minha gratidão pela Contimatic, porque a Contimatic foi a empresa onde eu comecei a dar aulas assim de verdade para um público grande. Você também, né? Porque eu comecei a dar aula lá em 2008, 2009, quando eu me tornei empreendedor nessa área, mas eu fazia meus cursos e eram cursos para poucas pessoas, né? E quando eu comecei a dar aula na Contimatic, aí era sala cheia. A Contimatic é sempre sala cheia, né? Sempre. E fiquei muitos anos lá, acho que sei lá, uns 6, 7 anos dando aula lá na Contimatic. Quem cuidava de mim lá na Contimatic era a Priscila Salgado, não sei se ela ainda está por lá até hoje. Se tiver, mando aqui um abraço público para ela. E então eu tenho muita gratidão pela Contimatic e só saí de lá mesmo por questão de agenda, porque aí o meu trabalho foi aumentando e eu comecei a viajar bastante também, aí não dava mais para conciliar a agenda, mas foi um tempo muito bacana, muito bom e eu agradeço muito a Contimatic. O que eu ia te perguntar? Então você falou que lá no sistema Contimatic e nos outros sistemas não deve ser diferente, tem um tal de um depara. Então, o que é um depara? Deixa eu pegar aqui um controle remoto. Estou aqui com um controle remoto e chegou uma nota fiscal do meu fornecedor, do fornecedor do meu cliente que eu vou lançar, e ele comprou um controle remoto. Você está dizendo que, vamos pensar que ele seja um revendedor, né, de controle remoto. Então, eu sei que ele vende controle remoto. Eu vou ter que pegar esse controle lá no Contimatic, vou dizer qual que é o CST dele que eu vou considerar na entrada. Eu também vou ter que identificar o fornecedor no Depara, Então, CNPJ do fornecedor. depende se eu for fazer correlação por item, porque lá no sistema tem duas. Tá. Então, qual é a outra? Então, tem dois tipos de correlação lá no Tá. sistema da Contomatic Fênix. Nós temos a correlação por CFOP, Ok. né, que pode ser uma operação sem necessidade de. Eu vou utilizar o mesmo CST que veio na nota, um Tá. exemplo, tá? Pode ter operação dessa forma. E eu tenho como fazer a correlação por item, que eu quero que daquele fornecedor, aquele item número tal, entre com aquele CST. Ele é bem Tá. mais detalhado. Isso. Essa correlação por item ela é mais utilizada, por quê? Porque isso vai impactar na geração da EFD, do SPED fiscal da empresa. Porque eu fico pensando que se eu faço a correlação por CFOP, fica uma coisa muito abrangente, né? Isso não Exato. ajuda muito lá no SPED, não ajuda muito, né? Agora, Andréia, se Pois não. tem essa possibilidade de fazer a correlação por item no sistema fiscal utilizado pelo escritório de contabilidade, Sim. pergunta de US$ 1 milhão. Por que que o pessoal não faz?
É, justamente, professor. Sabe por quê? Eu vou ser bem franca, né? Esse Ah, cadastro, na verdade, ele é trabalhoso, mas, gente, é necessário fazer. Por quê? Porque você só vai fazer uma única vez por empresa. Se o escritório de contabilidade tiver 500 empresas, você vai ter que fazer 500 vezes, não tem jeito. Mas uma única vez fazendo, ela estando feita, pronta, já vai ser utilizado para os próximos períodos. uhum. Então, ela é trabalhosa mesmo, professor, porque é um cadastro por item, né? Então, e dependendo da quantidade de compras, de movimento de notas fiscais de entradas que aquele determinado contribuinte tem, então o movimento vai ser gigantesco. Mas é crucial, ele é mega importante para que realmente, daí por diante, a escrituração, a geração da GIA, a geração do SPED pelo próprio sistema, vai estar perfeito, vai estar correto. Porque tudo Legal. depende daí, né? Do cadastro inicial de tudo. Bacana. Tem uma turma falando com a gente aqui, vamos dar voz ao povo aqui. Solution. Solution está dizendo, ele considera o código lá do banco de dados do cliente. Ele considera o código lá do banco de dados do cliente. Tá. É o Solution. cadastro de itens, né? Que ele deve É, estar comentando aí, professor. então, mas aí, Solution, pensando que eu estou no escritório de contabilidade, eu vou fazer a parametrização, então o cliente precisa me dar essa informação, né? Eu preciso que o cliente me dê o código que ele usa lá. A Andrea está falando do CST, mas aí no momento que eu vou fazer a configuração do CST, eu tenho que fazer também considerando o código. E aí Perfeitamente. entra um outro problema, porque às vezes o escritório usa código que não é o código do cliente. Isso. Aí o inventário da empresa, né? Aí o escritório acaba fazendo um outro cadastro interno, com outra Isso. codificação diferente do cliente. Aí também não ajuda muito, né? Deixa eu ver quem mais. Tem mais coisas aqui. Gabriela está dizendo assim: correlação por CFOP, normalmente usamos para Simples Nacional. Legal, Gabriela. Gabriela está dizendo também: a correlação por item é bem mais demorado. Usamos para SPED. É bem Isso. mais demorado, mas é a necessária, né? É a que deveríamos fazer, né? Para falar de SPED fiscal. E Solution está dizendo, mas antes de tudo, ele não pega o código de produto da base do cliente, não. Então, tem que usar o código do cliente na hora de fazer essa parametrização. Exato. A Flamigama está dizendo assim, é trabalhoso, mas facilita a vida. Eu faço no G5. Isso. Legal, Flami, é isso aí. O Perfeito. Solution está dizendo isso. O problema é quando o código muda. Aí tem que avisar o cliente, né? O Solution tem que avisar o cliente que toda vez que ele mudar alguma coisa lá, tem que avisar o escritório, para os dois ficarem com as mesmas codificações. Tem que ter uma sinergia aí, né, professor? Senão, o escritório de contabilidade fica com a informação furada, né? Fica complicado para eles, né? Então, o ideal seria usar essa possibilidade de fazer a parametrização no sistema. Exatamente. Por exemplo, a da Contimatic Fênix é esse cadastro de correlação por item ou por CFOP. Agora, por exemplo, em relação a TOTUS, que é o sistema Proteus, né, da antiga Microsiga, É, esse sistema, a parametrização fiscal, ela depende muito de um determinado cadastro chamado TES, tipo de sim. entrada, tipo de saída, Aham, né? Esse TES, esse cadastro, ele é uma configuração total, tem muitas informações fiscais lá, conjunto com parâmetros também, uhum, né? Com nomes de campos, parâmetros para poder preencher. Porque na importação também do XML de entrada, lá também tem essa questão de fazer o deparo, tá? tá, Só que lá, como é um RP, ele é mais complexo, né? Não sei se alguém legal. aqui que está participando da live utiliza o sistema Proteus. Se quiser fazer algum comentário para nós, seria interessante. Legal. Eu vou saudar aqui a Mônica Antonieta. A Mônica me acompanha lá também, acho que está no LinkedIn ou está no meu e-mail. Eu falei com a Mônica esses dias, ou está no meu WhatsApp. Está em algum lugar, alguma rede social minha. Falei com a Mônica e estou reconhecendo pela foto aqui. Bacana que você veio aqui, Mônica, nesse bate-papo com a gente. Eu já trabalhei numa empresa, teve uma época que eu chefiava um departamento de consultoria de uma empresa, e lá eles usavam TOTS.
e tinha realmente essa questão aí das T's. E tinha trocentas T's, tinha T's para tudo, tudo que é situação. Mas E a também assim, quantidade de campos absurda, né? mas configurou correto, já facilita depois o trabalho, né? Eu digo Tudo isso, né? depende, né? A gente perde um tempo no começo, mas ganha depois, né? Com certeza, tudo depende desse início, professor. O É, cadastro ele é o principal para toda a área fiscal ficar, ó, ok para as futuras declarações, obrigações acessórias. Tudo é. começa no cadastro, não tem como. E o CST, como estamos citando aqui agora, ele é muito importante, principalmente para as notas fiscais dos fornecedores, porque aí vai impactar nas colunas, que depois nós vamos comentar, né? Bacana. Então, falamos um pouquinho do primeiro item, acho que a gente podia então pular para o segundo item, né, Andréa? O Ok, segundo certo. item, a segunda regra, a segunda dica é sobre CFOP das notas dos fornecedores. Ah, Nossa, isso é fácil. Isso é fácil. é fácil assim, né, professor? Porque assim, ó, a gente sabe, vamos fazer Tem um nada comentário. fácil. Na área fiscal não tem nada fácil. Vamos abrir um parênteses, né? Porque a gente sabe que os profissionais da área contábil, do escritório de contabilidade, né, tem muitos afazeres. A nossa área não é fraca, né, professor? Contábil e Não, fiscal tem muito trabalho a ser feito, né? muita coisa mesmo. Principalmente com essa questão do SPED fiscal, que, nossa, a gente tem que ter muita atenção, ainda mais atenção redobrada agora devido aí a GIA versus EFD, né? Que o senhor sempre está Isso mesmo. ministrando para a gente. Mas, assim, o CFLP, na verdade, quando a nota fiscal chega, né, para o escritório de contabilidade, muitas das vezes, né, por exemplo, nós estamos fazendo o mês de junho, nós já estamos no dia 8/7. Então, 8/7 está começando a chegar, né, as informações do mês anterior para a gente poder começar a fazer as rotinas fiscais. E muitos Sim, clientes ainda não disponibilizam os XMLs, ainda, com mais de 10 anos de nota fiscal eletrônica, né? Ainda existem clientes que dão esse trabalho para a gente, que a gente tem que sim. ficar, ó, eu preciso do XML para poder iniciar os trabalhos, né? É. Mas, assim, as notas fiscais dos fornecedores, quando são muitas, porque o escritório de contabilidade tem diversos segmentos, diversos tipos de empresa. Então, Aham. às vezes, tem profissionais que ainda tá nessa questão de pegar o XML, importar no sistema e pronto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, em especial as notas fiscais dos fornecedores. É bom que A você está questão do falando isso, viu, CFT André? e a questão do CFLT tem que estar assim, né, nivelado, porque senão a nota vai entrar errado. E se nós entrarmos com a nota com crédito de ICMS indevido, alguma coisa que a gente escritura errada, isso vai impactar na vida do cliente, né? Aham. Eu ia comentar? Que é bom que você está falando isso, porque eu falo muito isso e tem gente que não acredita. Pessoas que trabalham em. Quando eu dou aula, né? Às vezes eu estou lá no Sescom, no Sindiconte, eu tenho pessoas de escritório de contabilidade, mas eu tenho alunos de empresas também, de outras empresas, que estão na aula. E quando eu falo que tem alguns lugares que o pessoal importa o XML do jeito que veio e joga ele no sistema do jeito que veio, tem aluno que não acredita É que isso verdade. acontece até hoje. E Isso. acontece, né? E acontece de muitos só importarem o XML e não darem o devido tratamento. E por esses motivos que você está colocando. É correria, é falta de tempo para ler a legislação, falta de tempo para fazer um curso, uma série de fatores, né? Que faz com que o pessoal trabalhe sempre no atropelo, sempre apagando incêndio e não Sim. consegue organizar a casa, né? Olha, o que o senhor falou, inclusive, a questão de leitura, professora, é importante, porque assim, nós mesmos, né? Eu e o senhor e os demais profissionais, se nós não lermos todos os dias as normas que saem, a gente fica desatualizado. É. E isso vale também para os alunos. Porque, assim, logo no início do meu curso, quando eu entro em sala de aula, eu dialogo, conheço um pouquinho de cada um, né? Para ver o Aham. nível do conhecimento do aluno, para eu poder fazer melhor, né? Me contribuir de maneira melhor para ele. E eu percebo que os alunos eles não têm tempo para ler devido às rotinas, mas não pode. E eu já falo logo assim, pessoal. Primeiro, quem não gosta de ler vai aprender a gostar a partir de hoje.
porque tem que ler. Até aquele método que o senhor aplica para a gente poder, né, Isso. se tornar Método lei. é o método lei, exatamente. Isso. Ler é ler Escrever, e escrever interpretar. e interagir. Interagir. Interpretar e passar para alguém. E passar a mensagem Exatamente. para alguém. Exatamente. Então, assim, se nós do departamento fiscal, nós estamos falando aqui do departamento fiscal, é claro que em todos os outros departamentos da empresa a gente tem que ler sim, tem que se dedicar. Mas o nosso, que a gente está trabalhando, né, que é o departamento fiscal com as suas rotinas, a gente tem que ler as legislações, senão a gente acaba ficando desatualizado. E quem acaba sofrendo com isso? Vai impactar na vida da empresa, do nosso cliente. Então, a gente É. precisa ficar atento à legislação, porque muitas das vezes a legislação, ela acaba, eu sei que a nossa legislação, sabemos que a nossa legislação é complexa de Sim, interpretar tudo, mas a gente, né, como consultores, a gente trabalha nisso para poder melhorar e passar para o aluno. Mas se o aluno não tiver esse costume de ler, né, de conhecer as normas, as nomenclaturas, acaba tendo dificuldade até na escrituração de um documento mesmo. Então exato, tem que ler, exato. não tem jeito. E grande parte aí dessa questão das notificações é por falta de estudo mesmo, falta de leitura. Exato. Essa, nos fins de semana, nos finais de semana eu costumo gravar alguns conteúdos para o pessoal da equipe postar durante a semana nas redes sociais. E esse final de semana eu gravei um vídeo que o título do vídeo é A Pior Maneira de Você Pegar Experiência na Área Fiscal. E o que eu estou colocando nesse vídeo? Que é o mau uso que se faz de redes sociais. Então, as pessoas não têm tempo de ler, ou às vezes não tem saco para ler, não tem paciência de ler. Aí fica dependendo do quê? De WhatsApp, grupo de WhatsApp, de vídeo no YouTube e de pesquisa no Google. E eu digo que para quem é da área fiscal, buscar experiência, se formar com base em grupo de WhatsApp, YouTube e Google, não é a melhor forma. Sim, Essas ferramentas, essas redes sociais, elas são ótimas desde isso, que a gente tenha um conhecimento para interpretar, para isso. avaliar de forma crítica aquela informação que você está recebendo. Então, Exatamente. eu já vi pessoas de escritório de contabilidade fazerem ações que levaram a multas com base no que pesquisou na internet, pesquisa de Nossa, internet. Por quê? Pesquisa de internet tem hora que você não sabe de onde vem, você não sabe exatamente. aquela resposta em cima de que pergunta foi, qual era o cenário, qual o tipo de empresa, qual era o estado, qual era o município. Às vezes você vê lá uma resposta pronta, você fala, opa, isso aqui. Ah, é assim que faz. Mas espera aí, quem respondeu? O que foi Exato. perguntado? A fonte, Então, né? qual foi a fonte? Então, é isso que você está falando mesmo, a falta de leitura. E nossa área tem que ter leitura, não tem como. Não tem Não tem como. jeito. E isso é uma coisa que a gente sempre repete nos cursos, né, professor? A gente sabe, a gente tem a ciência de que é muito trabalho no departamento, mas a gente tem que reservar, nem que for uma horinha por dia, tem que, sei lá, solicitar para o supervisor, para o coordenador do departamento, mas eu tenho que ter essa uma hora para poder ler. E em se falando de leitura de notas fiscais, nada como o regulamento do ICMS. E como a gente É, está tratando, né? Como a gente está tratando aqui a questão que nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre as colunas, os artigos 214 e 215 tem que estar de cor e salteado. Né? O é. aluno ele tem que ler esses dois artigos para poder entender Uhum. essa lei dos conformes aí que está sendo exigida, né? Sim, eu não sei se você programou para falar daqui a pouco, mas eu vou te perguntar e você me diz, se você já consegue dizer agora, né? Ah, nosso título é A Escrituração das Colunas Isentas e outras, né? Sim. E você falou, então, você falou do CST e falou do CFOP. Qual que é a influência desses dois códigos na hora de eu escolher em qual coluna eu vou escriturar? Isentas, não tributadas ou coluna outras? Ou coluna valor contábil? Perfeito. Nossa, Coluna esses base de dois cálculo. Valor campos, contábil sempre vai ter, né? isso, Eu tenho que decidir entre base de cálculo, isentas não tributadas e outras. exato. Na verdade, esses dois códigos, professor, da nota fiscal e da escrituração, são importantíssimos, porque eles vão impactar nessas duas colunas. Tem Vou gente dar um pedindo exemplo. para repetir os dois artigos aí que você falou, 214 e 215.
Isso, 214 e 215 do regulamento do ICMS de São Paulo, que nós estamos, né, falando, que está dentro do decreto 45.490 de 2000. Isso. Ele trata da escrituração do livro de entradas e do livro de saídas, né? Exatamente. E fala das A Mo- colunas, né, professor? Legal. A Mônica está falando assim: vejo pessoas que não se interessam em ter os lançamentos corretos nas colunas certas. É isso mesmo, Mônica. Por isso que a gente escolheu fazer esse bate-papo hoje sobre esse assunto, porque a gente percebe que tem muito isso, né? E as Exato. notificações que as empresas estão recebendo mostram isso, que as colunas não estão da maneira correta. A Aline Exato. pediu para repetir os artigos, a gente já repetiu, 214, 215. E a Mônica também está dizendo, e nem dão valor em lançar o CST correto combinado com as colunas. É isso mesmo, é disso que a É gente isso vai falar. mesmo. A Aline Exatamente. também, a Aline falou também o seguinte, a Aline Amorim, é tanta coisa que nem sabemos por onde começar. Eu concordo contigo, Aline. Me solidarizo com vocês todos aí, porque eu sei que é uma carga de trabalho maluca a área fiscal. Deixa eu É aproveitar e verdade. ver se tem mais alguma aqui. Peraí. A Mônica está dizendo que me segue em todas as redes. Obrigado, Mônica. Solution tinha dito, por exemplo, quando a base de dados do cliente corrompe, aí o código do cliente pode mudar e teremos que refazer tudo novamente. É isso mesmo, Solutions. O que mudou no cliente, você tem que mudar na sua parametrização. À Com medida que certeza. fez a parametrização, tem que caminhar de mãos dadas com o cliente. O que um disser, o outro tem que dizer igual aqui. Manda, Andréia. Então, você É estava isso falando aí, a gente ia falar da correlação dos códigos mesmo. CST e CFAP com as colunas. Isso. Então, vamos ainda falar sobre as notas dos fornecedores, tá? Porque Tá. as notas fiscais de saída, eu acredito, né? Acreditamos que o programa que emite a nota fiscal já esteja com a parametrização correta. Porque lá no cadastro dos produtos, no emissor da nota fiscal, ele já está com cada CST. As notas fiscais de vendas, a parametrização, com certeza, muitas vezes a gente não precisa se preocupar tanto. Concorda comigo, professor? É menos possibilidade de ter coisa errada na nota de venda. Isso, porque a pessoa responsável, né, o faturista, vamos dizer assim, ele é o responsável pelo cadastro do produto no sistema, então ele já tem um discernimento do que ele vai colocar lá para poder vender, senão a nota fiscal vai sair emitida errada e com os tributos errados. Então a Sim. nota fiscal de venda não é tão assim preocupante, vamos dizer. Agora É as notas menos, de menos. entrada, por exemplo, vamos dizer que uma empresa, uma indústria e comércio, por exemplo, de parafuso. Alguém está te ligando aí, bem agora, né? É mesmo? Espera um É, pouquinho. não, Não tá posso tocando, atender. tá Por tocando o favor. telefone aí. Desculpe, gente. Não, mas E quando é for assim, trabalho, deixa e é tocar, trabalho. não tem problema não. Deixa tocar que depois Tá para, bom, não tem tá problema. ótimo. Manda lá, você estava dando um exemplo. Então, exemplo, uma empresa, né, indústria e comércio de algum produto. Então, se ela vai comprar alguma matéria-prima para poder fazer a industrialização do seu produto, né, do seu produto acabado, ou seja, ela vai adquirir, a nota fiscal do fornecedor dela já virá com CST, vamos falar de CMS, né? CST 000, que, sei lá, Produto Nacional tributado integralmente do ICMS. Aham. Já virá com base de cálculo de ICMS, já virá com cálculo de ICMS. Então, a entrada dessa nota está meio que mais tranquila, porque sabemos que uma indústria ela pode se creditar de todos os tributos, né, em relação Aham. a essa compra que está sendo efetuada. Vai Agora, se mudar essa só o indústria, CFLP, né? isso, se essa indústria compra algum produto que seja destinado a uso e consumo, por exemplo, né? É aí que está a questão. Então, se essa mercadoria que está entrando vai ser destinada para uso e consumo da empresa, então o que a gente faz? A nota, ela já veio tratada com CST 000, ela veio com ICMS, mas para a empresa que adquiriu, não vai ser utilizado esses créditos. Isso. Então, nesse momento que aquele cadastro de correlação vai interferir na entrada dessa nota. Então, eu vou transformar, né, professor? Eu vou pegar Isso. esse produto que vai ser CST 000, eu mudo para 0,90.
Aham. né? E o total dessa nota, por exemplo, eu vou jogar lá no campo valor contábil, e obviamente vai ter um IPI lá, por exemplo, se for uma indústria que está vendendo para nós, vai ter um IPI, eu subtraio esse IPI e vou jogar o valor total dos produtos em outras de ICMS. Uhum. Então, se eu tenho algum produto que vai entrar para mim, que é não tributado do ICMS, para nós, um exemplo, eu tenho que jogar lá o CST dele como 0,41 e lançá-lo no valor total ou total dos produtos em isento barra não tributadas do livro fiscal de entrada. Uhum. Então, a questão do CST e do CFOP, na hora de entrar a mercadoria, sim, vai impactar na escrituração dessas colunas. A gente precisa ter esse conhecimento do CST, de CFOP, da operação que vai ser transformada, para poder preencher essas colunas de forma correta. Isso. E quando você exemplificou aí um material de consumo que eu comprei de uma indústria, veio com IPI, então eu vou escriturar a coluna valor contábil, Sim, vou escriturar a coluna outras, mas na coluna outras eu vou deduzir o valor do IPI, isso. ok? Agora, tem, Lá na tem... GIA, lá na GIA vai aparecer dessa forma também. O Sim, valor que vai estar em outras é o valor sem o IPI. exatamente. E depois, isso precisa se refletir lá no SPED fiscal. Lá no SPED, exatamente. Também eu mostrar que a coluna outras sem o valor de IPI. Por isso que tem todas as regras lá da portaria CAT 66, para eu Exato. mostrar isso Mas tem na. alunos, professor, que escritura o valor total na coluna outras ou isentas, Isso, exatamente. né? É o costume, na verdade, porque isso putz, eu dou aula em muitos escritórios e presto assessoria para escritórios e é um senso comum. Sim, Agora, com as notificações, que está começando a mudar. Está começando. Para quem já foi notificado, para quem assistiu a aula, já está entendendo. Mas era muito comum. Material de consumo, valor contábil e outras. O mesmo valor. Valor contábil e outras o mesmo valor. Tanto na GIA como no SPED. Só que como na GIA tem um outro campo lá que eu coloco outros, né? O campo de outros impostos, eu coloco o valor do IPI, aí o governo faz a conta e chega no valor da coluna outra sem IPI na GIA. No SPED não dá para ele fazer isso. Por a isso que GIA tem tem que. até a questão do ajuste, é esse ajuste que o senhor comenta no seu curso, não é, professor? Essa É, questão do é, ajuste. é. Então, isso que o governo faz olhando para a GIA, no SPED ele não tem como fazer. Então, a gente manda o C-197 para explicar isso para ele. E Exato. isso tudo vem do quê? Leitura. Isso está escrito onde? Artigo 214, 215. É que fala que tem que ser dessa forma. Uhum. E olha que já existe esses dois artigos há muito tempo, Há né? muito, muito, muito. Não é Então, novidade, né? Não, mas não foi até a nós portaria mesmos, CAT que trouxe. É. então, mas até nós mesmos, antes dessa portaria, né, professor? A gente Hum. fazia também dessa forma. Vamos ser bem realistas. Eu, pelo menos, fazia. Eu pegava tudo que era consumo e jogava em outras. Não tinha, Total. e nunca tinha acontecido nada, né? Nunca Exato. tinha acontecido nada. Então, Mas aí valor veio essa contábil e portaria. outras era. E muita gente, Andréia, tem dificuldade de operacionalizar isso hoje, por quê? Porque os sistemas também estavam acostumados com essa regra. Sim. Então, quando chegou no sistema e falou: Ó, sistema, isso aqui é material de consumo, isso aqui eu não vou aproveitar crédito, mas eu preciso extrair da coluna outras um determinado valor, os sistemas também ficaram perdidos. E alguns estão perdidos até agora. Verdade. Como é que eu faço isso? Então, Porque acho quando. que é um momento da gente puxar o assunto sobre a importância dos preenchimentos, né, professor? A Sim, terceira sim, regra. pode ser. Manda aí, manda aí. É terceira, né? Nossa senhora, já é 12h45. A gente É. está num papo bom aqui, já foi, então já manda. A Então, na terceira verdade, é a terceira regra é a geração e preenchimento do C-195, mas a gente já falou um pouquinho. Pode isso. falar da importância dos preenchimentos. Então, por exemplo, se a gente for falar do exemplo do sistema da Contimate, que muitos, né, utilizam esse sistema, eles criaram um cadastro, uma tela de cadastro, voltada para a portaria CAT 66 de 2018.
Então, se o usuário do sistema entrar lá em cadastro, observações, lançamento fiscal, ele já vai ter a opção de fazer o cadastro para preenchimento do C197, Tá. né? Então, é na Então, área de cadastro que ele vai parametrizar para o isso. Sistema Geral C197? Exatamente, vai fazer da seguinte forma: ele vai fazer esse cadastro dos códigos, esses códigos relacionados ao SPED, a EFD, né? Aqueles da tabela que consta lá no site da Receita, as tabelas Tá, 5.1.1, 5.3, sabe? tá. E essas tabelas, inclusive, os alunos e os profissionais têm que fazer o download para poder obter e saber conhecer essas informações também, precisa dar uma lida nela, né? São grandes, mas precisa É, conhecer, né? precisa. Principalmente aqueles dois códigos, né? Que é o 90104 e 90278, né, professor? Esses dois aí tem que estar tinindo, porque se refere ao preenchimento das colunas isenta, barra não tributadas e outras. E Isso. em relação aos produtos da substituição tributária, né? Deixa eu só dar um recado aqui, Andréia. Por favor. A Taija, ela está fazendo uma pergunta que foge um pouquinho do nosso tema aqui. Eu não sei se vai dar tempo de responder, mas eu já vou deixar o recado antes que acaba para a Taija. Depois você manda no direct da Andréia para ela responder para você, tá? É porque Claro. ela está te perguntando, Andréia, sobre o código de enquadramento do IPI. Está fugindo um pouco do assunto, mas aí manda, Taija, manda o direct ou para mim ou para a Andréia depois que terminar e à tarde a gente vê isso para você, tá? Tá, Continua, joia. Andréia. Ok, obrigada. Então, nessa tela de cadastro, a gente efetua o cadastro primeiramente desses códigos. Depois que você efetua esse cadastro, dessa observação, porque na verdade ele vai entrar como observação no livro, né? Lá na hora de você importar o XML, com esse cadastro já efetuado, o sistema da Contimatic ele já automaticamente cria essa observação, Uhum. que são as observações das colunas isenta, não tributada e outras. Obviamente que essa observação não será cadastrada quando se tratar de CST 000, 010, né? Isso não há de se falar, porque é tributo, né? É tributado o ICMS. Quando ele Uhum. não é tributado, sim, quando for 040, que é isento, 041, não tributado, 060, que é o ST, e o 090, a gente tem que estar fazendo esse preenchimento justamente para que ele gere a portaria, as informações, as observações da portaria CAT 66 no livro e no SPED fiscal. Certo. A Aline, ela está confirmando que nós estávamos conversando. Ela está dizendo assim: ouvi do TI na implantação do sistema que ninguém se preocupa com colunas isentas e outras do ICMS. É isso mesmo, Aline. Você vê que os próprios profissionais do TI também não tinham muito essa preocupação de parametrizar o sistema para gerar a informação correta na coluna outras ou na coluna isentas, né? Era Por falta de um padrão, conhecimento né? deles, né, professor? Por É, falta é. de conhecimento, né? Sim, era um padrão, valor É, contábil e outras o mesmo valor. E hoje não pode mais ser assim. Quer dizer, não pode mais ser assim, né? Se tiver IPI ou se tiver ST. Se for se não tem essa situação, aí tudo bem que vai ficar o mesmo valor. Mas se tiver IPI, se tiver ST, tem que excluir IPI e ST da coluna outras. se for uma empresa comercial que estiver vendendo um produto para nós que será para uso e consumo, não há de se falar em retirar algum valor. É valor contábil, aí sim, nós podemos Sim, determinar que é valor contábil, isento, barra não tributados ou outras. Depende da isso. operação que está entrando. Aham. É isso aí. Isso mesmo. Desde que não tenha ST também, né? Exato. Se for uma empresa comercial vendendo produto com ST, aí a Isso. gente vai ter essa preocupação também de excluir o valor da ST da coluna outras também, né? Sim. Bacana. E aí no sistema, não sei se você tem clientes nesse sentido, Andréia, se você está Hum. fazendo. O que eu queria te perguntar, assim, o pessoal já conseguiu se adaptar ao que o sistema preparou, já está conseguindo gerar registro C197, C195, 0460 automaticamente. Como é que está essa adaptação? Eu Então, sei que professor, os sistemas também estão se preparando, né? sim.
O sistema da Contimate já faz um tempo que está preparado e o da TOTUS também. Inclusive, a TOTUS, ela fez meio que um boletim técnico, né? Se você for, se você for lá no Google, por exemplo, nesse caso a gente pode ir, professor, no Google, se você colocar lá a portaria CAT 66 no sistema Proteus, ele já demonstra para vocês, lá pela central de atendimento da TOTUS, os registros C190, C195 e C197, já explicando até a parametrização e a configuração dos parâmetros daquele GL. Só que, professor, o aluno, desculpe, né? A gente tem a mania de falar aluno, né? O profissional, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ler primeiro a portaria CAT para poder saber fazer no sistema. Ele tem que ler, ele tem que conhecer primeiro o que está sendo exigido para depois aplicar no seu sistema. Com certeza, os sistemas atualmente estão preparados, sim. E aí, Andréia, quando ele lê a portaria CAT, para ele entender a portaria CAT, ele tem que ter lido o regulamento. Também. Ele tem que começar pelos artigos 214 e 215, né, professor? Tem que começar por esses 214, 215 e 278. Esses 3 artigos. Isso mesmo. 214, 215 e 278. Então, e é uma cadeia, né? Que aí, se ele lê também só 214, 215 e não souber as outras regrinhas, né? Ele vai se embananar. Não souber por que tem o CST tal, por que tem o CFOP tal, onde que eu aplico. Ele lê o artigo 278, mas não sabe o que é um substituto, não sabe o que é um substituído, não sabe o que é uma operação subsequente. Aí ele lê o 278, fica perdido também, não vai saber. Né? Nossa, Então vamos escrever essa trajetória. Seria primeiro conhecer o CST, essa tabela, tem esse conhecimento. Tenho que conhecer um pouco de CFOP também, né? Isso. Tenho que conhecer os artigos do regulamento do ICMS e depois a portaria CAT 66 e assim por diante. Não, também. Vou pôr mais coisa aí nessa conversa. Por quê? Vamos lá estudar a portaria CAT 66. Ok. A portaria CAT 66, ela diz assim, olha, para determinada situação, você precisa mostrar isso no registro C197. Aí a pessoa, legal, entendi. Só que se ela não conhece o manual do SPED, ela não vai entender que o registro C197, ele depende do registro C195. Perfeito. Tem que fazer o C195. E isso não está lá na CAT 66. Mas, se ele conhecer o manual do SPED, ele também vai descobrir que para fazer o C195, antes ele tem que ter feito o 0460. O 0460 é o cadastro da observação que eu alimento no C195 e que depois eu coloco os valores no C197. É uma cadeiazinha. Esse conjunto aí dessa cadeia, professor, desses registros que gera as dúvidas. Isso, que a gente fica louco. Exatamente. Então, em resumo, você precisa ler o regulamento do ICMS, ler o guia prático do SPED e ler o manual da Contimatic, da TOTUS, da Folhamatic, do Glandata, do CAS, do CI, do Domínio, do ProSoft. Você tem que ler tudo isso. Aí a pessoa faz o quê? Aí a pessoa vai no Google. Vai no Google. É o jeito. Na verdade, assim, é um conjunto de informações, né, professor? Mas, acima de tudo, né, para o profissional, né, para o atuante da área entender tudo isso, por trás, ele tem que saber escrituração fiscal, né? Isso. Ele tem que ter passado pelo curso da Andréia de escrituração fiscal. Senão, exatamente. Quando eu dou aula no meu curso de SPED, o meu curso de SPED, eu não vou falar da regra do ICMS, eu não vou entrar nos detalhes. O aluno já tem que vir pronto, né, professor? Tem que vir. A pessoa tem que vir com esse conhecimento básico. Isso. Já tem que ter isso. E é uma coisa assim, que num primeiro momento a gente
desespera, você começa a pensar em todos os impostos que tem, tudo que tem na legislação, toda a complexidade, desespera. É verdade. Mas o que que a gente como professor orienta? É aos poucos, mas é sempre. É a frequência, Isso. é a rotina. Eu digo assim, os escritórios de contabilidade deveriam implantar um horário de estudo. É? Deveria ter um horário de estudo, mas não dá. Aí, Concordo. aí entra assim, não dá tempo, não tem gente. Só que você vai fazendo coisa errada, depois vem multa, é pior. Depois você tem que É consertar. retrabalho, né, professor? É, É muito retrabalho para eles. é. Mas é difícil conseguir ter essa visão de que se eu gasto um tempo estudando todo dia, eu diminuo a possibilidade de retrabalho, diminuo multa, diminuo a insatisfação do cliente, diminuo Sim, um pouco. Enquanto exatamente. eu vou fazendo atropelado, toda hora tem uma coisa pendente de trás que vem me atormentar. Toda hora tem um fantasma guardado, né? E esses fantasmas a gente tem guardados por 5 anos, né? Então, é complicado, mas tem que criar esse hábito de estudar, de Exato. fazer estudo com frequência. Professor, Andréia, oi. tá, eu só ia te dizer o seguinte, para você falar um pouquinho que você também tem feito lives, né? Fala o seu canal aí para o pessoal. Legal. Bom, vou aproveitar essa oportunidade, né, professor, que é preciosa. Eu Diga. também estou desenvolvendo um curso de escrita fiscal e suas rotinas online, Ah, né? legal, que bacana, que Então, é bacana. exatamente isso. Eu vou preparar o aluno para ele poder dar a sequência depois com o senhor, entendeu? Eu vou Ótimo. preparar o aluno. E aí E no esse seu canal do Instagram ele encontra informações. Então, na verdade, o site www.seuportalfiscal.com.br, Tá, lá você encontra as informações do curso, mas eu ainda estou gravando os vídeos, as videoaulas, né? legal. Mas lá no meu Instagram, né, andreia.ferreira.consultora, e eu tenho um canal no YouTube que é Andréia Ferreira Consultora Fiscal, também, que tem as lives geradas lá, gravadas, que eu falo sobre DIFAL, sobre diferencial de alíquota, sobre alíquotas internas e interestaduais do ICMS. Então, eu também estou procurando fazer, dando essas informações, né, para as pessoas, para que realmente elas possam se inteirar e compreender melhor a nossa área, porque a nossa área Bacana. realmente é complexa, precisa estudar, professor. Muito Tem bom. jeito. Deixa eu dar um recadinho aqui também para a galera. Essa semana eu estou com um workshop de formação de professor, consultor e palestrante, então estou divulgando os vídeos essa semana de dicas de como é que você se transforma em professor, consultor ou palestrante direcionado para a SPED fiscal para escritório de contabilidade. A legislação é muito ampla, então a gente cria alguma coisa direcionado, fica bom em uma coisa, depois em outra, depois em outra. Então, meu objetivo nesse momento é formar especialistas em SPED fiscal para escritório de contabilidade e tentar salvar o povo desses problemas que a gente está falando aí. Na bio do meu Instagram você encontra o link para participar dessa semana aí desse workshop. Andréia, logo logo eu vou te chamar para a gente fazer mais bate-papo, o tempo foi curto, tem Passou algumas rápido, né? questões aqui. Solution está dizendo que o problema é quando a empresa não tem uma pessoa capacitada para fazer a correta classificação das saídas, aí o problema está instalado. É isso mesmo, Solution. Então, uma das orientações que a gente dá para o escritório tentar manter o cliente preparado, tentar fazer o cliente entender que ele tem que ter alguém lá com o mínimo de conhecimento fiscal, né? Não É dá necessário. para o cliente ter alguém lá que dependa, para cada nota que vai emitir, depende do escritório contábil. Vai ligar para o escritório, tem que ter o escritório. O escritório, ele não fica 24 horas à disposição de cada cliente, né? Não tem como. Então tem que ter alguém capacitado lá. Deixa eu ver se tem mais alguma. A Aline está dizendo, isso é para material de uso e consumo? É, Aline, os exemplos que a professora estava dando é compra de material de consumo, que a gente precisa fazer o ajuste da coluna outras. Ah, peraí, Andréia, estou vendo se tem mais aqui. A Aline também colocou qual. Não consigo pegar a pergunta da Aline aqui. Qual é o da TOTUS? No DataSul não conseguiu ainda. Depois tem que dar uma olhadinha lá no site da TOTUS. Gente, está Isso. faltando 2 minutos. Andréia, suas despedidas.
Pessoal, se ficou com dúvida, manda para a gente aí depois as dúvidas. Amanhã não. Sexta-feira tem live, segunda-feira tem live e quinta-feira tem live programada, tá? Terça e quarta eu ainda estou vendo aí minha agenda. Beleza? Dá um tchau para a galera aí, Andréia. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Professor, mais uma vez, obrigada. Parabéns a todos pela participação. E eu espero, né, vê-los no meu curso. Que bom, que legal. E eu agradeço também a todos aqui que participaram. Continue me acompanhando a Andréia. E sempre que possível a gente está colocando novidades e conteúdos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, para ajudar aí o pessoal da área tributária. Tá bom? Então podem se preparar para a feijoada, vão caminhando aí para a feijoada de vocês. E eu também vou aqui almoçar, já estou em Atibaia. Vou almoçar também para 28 segundos restantes. Obrigado, Andréia. Obrigado, povo. Obrigado, turma. Obrigada, professor. Logo a gente volta a conversar. Ok. Que Deus nos proteja e nos guarde aí de todos esses problemas que estamos enfrentando. Valeu. E muita saúde para nós, é o que importa nesse momento. Muita saúde para nós todos, para a galera que está assistindo. É isso aí. Parabéns. Tchau. Valeu. Tchau. Parabéns para nós. Para nós.